Vamos lá, pessoal, continuar o, a entrevista agora, a segunda parte das perguntas. Se aqui há alguma religião oficial, bom, aqui no Japão as religiões mais praticadas aqui é o budismo e o shintoísmo. Alguma dificuldade de contextualização? Bom, eu não sei se essa pergunta é a respeito de contextualização da minha vida, a cultura, ou se a contextualização do evangelho para a cultura deles. Falando a respeito de falar de Jesus aqui nesse lugar, uma grande dificuldade é que dentro da cosmovisão deles existem muitos deuses e a serem respeitados. Aqui no Japão não se tem muito essa questão da adoração a alguma divindade em si, mas existe um respeito e um zelo muito grande pela paz. E nessa questão de zelo pela paz, passa por você respeitar todos as fés, todas as maneiras de pensar. Então, por exemplo, eles me respeitam como missionário e o Deus que eu venho falar para eles, mas eles acreditam que é um Deus no meio de tantos deuses. Então, quando nós falamos para eles a respeito de Deus, quando usamos a palavra Deus para falar de Deus para eles, a primeira dificuldade é que o conceito de Deus na cabeça deles não é o mesmo conceito que nós tivemos. Quando eu falo sobre Deus para eles, a pergunta deles ou o pensamento deles é: qual Deus será que ele está falando? E é uma coisa que está intrínseco, está dentro deles, e a gente precisa começar a trabalhar bem lá no começo, na questão do conceito. E não é só questão de ensinar, né? Até que um clique aconteça nos seus corações, acredito que só a revelação através do Espírito Santo para poder convencê-los sobre um único Deus. Se eu tenho alguma dificuldade, algum ponto da adaptação à cultura, bom, a princípio falando da minha vida, é tranquilo viver entre eles, estar entre eles, porque eles me respeitam, nos respeitam como mais um. E basta a gente caminhar segundo as suas regras de educação, de organização, e a gente não tem problema nessa área. Se há sincretismo religioso, bom, o lugar de onde eu estou falando para vocês aqui é um templo, né? Aqui é um templo budista e na época do Natal, por exemplo, há lugares como esse que se comemora o Natal e eles não veem nenhum problema nisso, né? O Japão é um país extremamente secularizado. Não é muito comum a gente ver manifestações de fé aqui nesse lugar. A questão da religião aqui para eles é muito misturado com a questão da sua cultura, da sua educação. Então muitas coisas que eles acabam praticando não é a nível de ritual ou a nível de alguma atividade religiosa, mas é a nível da sua identidade como japonês. E talvez isso acaba se tornando mais um desafio para a gente, porque falar de Jesus e muitas vezes para eles a gente chamá-los a uma vida com Jesus significa, em muitos pontos, deixar de ser tudo que eles foram até hoje.
não é só mudar algumas práticas das suas vidas. Imagine eu chegar para algum brasileiro e dizer: a partir de hoje você tem que deixar de ser brasileiro. A partir de hoje tu vai deixar de comer feijão. A partir de hoje tu vai deixar de gostar de futebol. A partir de hoje, e enfim, tudo aquilo que eles entendem como maneira de viver, como costumes, está muito ligado à questão de muitos conceitos religiosos. Então, a gente também, como missionário, tem que ter essa sensibilidade de pensar no evangelho puro, para que a gente não fique mexendo naquilo que não precisa mexer, que é somente cultural. Qual minha principal atividade como missionário? Bom, eu tenho esse trabalho mais, digamos, pastoral, comum, de no domingo estar lá na igreja para falar de Jesus, compartilhar com o pessoal da igreja. Mas a nível transcultural, nós temos um trabalho de música na igreja. O gospel, o gênero musical gospel é uma febre no Japão. E desde que se passou aquele filme Mudança de Hábito, então muitos japoneses foram despertados para esse estilo de música. E muitos americanos cristãos vêm até esse lugar para estar ensinando esse gênero musical. E na nossa igreja nós temos um grupo que já funciona há cerca de 5 anos. Estamos com cerca de 15 japoneses ali. E depois de 2 horas de ensaio, os ensaios são semanais, eu tenho a oportunidade de estar ministrando cerca de 10 a 15 minutos sobre a palavra. E tem algumas pessoas que estão desde o começo, ouvindo e cantando as músicas que nós cantamos muitas vezes nas nossas igrejas também. Muitos até admiram a mensagem sobre Deus, mas até hoje, depois de 5 anos, não teve uma única pessoa que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguns amigos pastores japoneses, quando converso com eles e falo: puxa, o que acontece que a gente está há tanto tempo falando de Jesus e ninguém tomou uma posição? Tem um amigo meu, um pastor japonês, que disse assim: puxa, mas você precisa entender que o fato de você estar conseguindo juntar um povo na igreja japonês para poder ouvir da palavra de Deus, para poder cantar a palavra de Deus, isso já é algo que a grande maioria do cristianismo, dos pastores, não tem conseguido. Já é um grande milagre. Continua firme. E eu falo: meu Deus, seja a nossa inspiração. Um outro trabalho que eu tenho feito desde o ano de 2009, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar nas escolas municipais da nossa cidade. Na cidade onde eu vivo, tem muitos alunos brasileiros, peruanos, e as escolas precisam de pessoas que possam fazer um meio de campo, estejam tanto auxiliando as crianças nos estudos, sendo ponte para a comunicação com seus pais, e eu tenho tido a oportunidade de trabalhar nessas escolas. Escola de nível primário, escola de nível ginasial, enfim, que seria o fundamental do Brasil hoje, né? Então, nessas escolas eu tenho a oportunidade de estar ensinando as crianças matemática em língua portuguesa, traduzindo as aulas de língua japonesa para eles, e ao mesmo tempo a oportunidade de ser um tipo de conselheiro, um tipo de capelão dentro da escola. E isso me dá uma oportunidade de conhecer pessoas que numa outra situação eu nunca teria acesso, professores, diretores, e eu aproveito para fazer amizade com muitos alunos japoneses
e é uma oportunidade de ter um campo aberto para alcançar pessoas e para cuidar de pessoas. E acho que servir de alguma maneira a nossa comunidade, a comunidade dos brasileiros aqui no Japão, é um outro desafio e uma outra necessidade. Então, como missionário, são coisas assim que eu tenho feito. Bom, a igreja japonesa, ela tem muito pouco membro jovem. Então, quando chega na época das férias de verão, então eu disponho também de tempo para poder trabalhar na igreja japonesa, principalmente nos acampamentos. Muitas vezes são cerca de 2 a 3 semanas só em acampamentos em várias regiões do Japão. Um dos acampamentos que eu participo lá na região que eu moro, para vocês terem uma ideia, um acampamento que vem cerca de 30 crianças. Para a equipe não tem nenhum jovem, nenhum, né? Aliás, eu sou o mais jovem que aparece lá para trabalhar. Pessoas do social, do game, têm cerca de 70 anos. Pessoas da manutenção já estão quase com 80 anos. E uma coisa que é legal é ver a disposição desses cristãos mais antigos em servir. Mas a limitação pela idade, pelo físico também é forte. Então a gente procura de alguma maneira no que pode ajudar a servir de alguma maneira na igreja japonesa. Okay? E se eu sou orientado por alguém, bom, na nossa igreja Holiness, uma vez por ano um representante do Brasil vem nos visitar para ver como está o trabalho, orar com a gente e tudo mais. Mas fora passar relatório de como está, do que temos feito, é muito difícil para o pessoal do Brasil, os pastores, conseguir entender a nossa realidade porque eles não estão aqui. Então, sabemos dessa dificuldade. A maioria deles não foram missionários transculturais como a gente. Então, é difícil de esperar assim alguma coisa maior, né? Então a gente procura estudar, procura aprender, eu terminei o meu curso de missiologia no seminário em 2006 e no ano passado eu voltei a estudar e assim bola para frente que o Senhor vai cuidando da gente. Mas é isso. Que Deus abençoe vocês, que dentre vocês possa ter pessoas com esse chamado no coração para missões, para aprender novas línguas, novas culturas, para saber que vocês vão dedicar anos para aprender uma língua, e tudo isso vai virar vocês do avesso, para que a gente, vocês e eu também, possa conhecer mais o quanto eu sou impotente diante das grandes necessidades, o quanto eu dependo de Deus, o quanto vocês dependem de Deus, o quanto essas pessoas precisam de Deus e o quanto nós precisamos deles, para que através do trabalho com eles a gente possa buscar mais a Deus. Que Deus os abençoe nessa caminhada de vocês, seja no Brasil, seja por esse mundo afora. Lembra de orar para a gente que está aí para falar de Deus aqui no Japão. Um grande abraço, Deus os abençoe. Vou mostrar um pouquinho para vocês desse templo aqui. Uma coisa que me chama a atenção nos templos no Japão é que eles são muito limpos, organizados. Os jardins estão sempre tremendamente arrumados, alinhados. E esse casamento do templo
com a natureza. Então, aqui é bonito. E aqui atrás fica o cemitério, né? E de tempo em tempo, os japoneses estão vindo até esse lugar para visitar o, o cemitério do seu ente querido. Sei, talvez algumas coisas a gente poderia aprender com eles, para que a gente possa se fazer mais comunicável, para que a gente possa também aprender com aquilo que Deus tem falado aqui no Japão. Ok, pessoal? Deus abençoe. Um abração.